Bom, esse é um tipo de leitura que eu gosto de fazer, que é a leitura de didáticos antigos. Este livro é de 1989, do componente curricular na época chamado Estudos Sociais. Primeira a quarta série, que hoje é primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. É um livro de Maria do Carmo Oliveira, chamado Conheça o Seu Município, no caso, o município de Porto Velho. É um livro didático que representa a parte diferenciada do currículo, no caso, trabalhando as questões relacionadas ao município de Porto Velho. Eu, particularmente, moro no município de Ji-Paraná, Rondônia. E o livro ele é dividido em 13 capítulos que falam, os capítulos falam sobre o nosso município, sobre os vizinhos do município, a sede do município, cidade, faz a diferenciação entre a cidade e a zona rural, os aspectos do município, os aspectos econômicos, transportes, meio de comunicação, centros culturais, pontos de turismo, no caso, as cachoeiras, as famosas cachoeiras, o lago do Cunhã e a hidrelétrica de Samuel. A população do município, folclore, autoridades, criação do município, símbolos e tal. Perdão. É um livro extremamente simples, ele não tem introdução, a autora não faz uma introdução ao livro. Começa logo com o sumário, depois vem os conteúdos. Chama muito atenção, por exemplo, três questões que me chamam a atenção. A primeira é a questão ecológica, que fala bem breve sobre a preservação do meio ambiente, que na época da pesca, na época em que os peixes estão se reproduzindo, é proibido pescar. É explícita a questão da extração de madeira, né, que fala que a extração da madeira da floresta é utilizada para a construção de casas, fabricação de móveis, o restante é vendido para outros municípios. Então a gente percebe claramente que não há nenhuma política, nenhuma fala política voltada para a preservação da natureza. Fala da caça, que é praticada que é pouco praticada, pois várias espécies estão em extinção. É o único momento que fala, que é um pouquinho mais incisivo em relação a essa questão ecológica, quando fala da caça, que é pouco praticada. Em 1989, isso não é verdade, porque eu vim para cá na década de 70, então em 1989 a prática da caça ainda era muito praticada, muito praticada. Aí apresenta a fotografia de algumas espécies, como anta ou tapir, porco do mato, capivara, macaco e tatu. Depois fala sobre os minérios. O transporte aéreo faz referência a algumas empresas aéreas que não existem mais e que a gente fica com saudade, que é a Varig, a VASP, a TABA. A TABA eu viajei na TABA, e a Estrela Táxi Aéreo, que eu particularmente não conhecia. Depois fala sobre os meios de comunicação, a Embratel e a Teleron, que não existem mais também. E aí traz algumas figuras da cidade que hoje a gente não reconhece mais como sendo Porto Velho. Ao final, então, fala sobre as lendas, a mais famosa lenda, que é a lenda do Mapinguari, e das comidas típicas, etc., a criação do município, e depois traz o hino para finalmente trazer algumas atividades de perguntas e respostas tradicionais, ou seja, o aluno lê as informações, e ele responde as perguntas a partir das informações contidas no livro. Não é de se esperar que para essa época, não sei se eu posso dizer assim, a gente esperaria em estudos sociais perguntas que levassem o aluno a pensar. 1989, a gente recém tinha saído da ditadura, o governo de Rondônia começava a se estruturar, mas é um livro, então, tradicional, e eu gosto de analisar esses didáticos. Gosto mesmo e aprecio, para ver
como a gente começou a caminhar no sentido de produzir materiais próprios relacionados com a história de Rondônia e voltados para a realidade de Rondônia, sendo trabalhados na escola, mesmo que sejam tradicionais. Então, o conteúdo de estudos sociais hoje não existe mais, né? Está englobado dentro de história e geografia. Está aqui então uma obra pequena, é um opúsculo que valeu a pena a leitura, que valeu a pena muito a leitura. Ok.